Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre Wildfire, Dark Spaces Wildfire, né? É um quadrinho que está sendo lançado aqui no Brasil agora pela editora Taverna do Rei. Essa edição tem 160 páginas, capa cartão e o papel couché de muito boa, a gramatura totalmente em cores, totalmente colorido. Como eu já disse, escrito por Scott Snyder e desenhada por Hayden Sherman. O trabalho editorial fica por conta de Mário Luiz Barroso e Levi Trindade, ambos da Hyperion Comics. Essa edição traz uma história diferente, né? Uma história bastante interessante, mas que é uma história escrita pelo Scott Snyder. Então, alinhe bem as suas expectativas. Vou começar por aí. Do que se trata esse quadrinho? Se trata sobre uma equipe de mulheres que elas são brigadistas, né? São combatentes de incêndios na região ali da Flórida, nos Estados Unidos, e essas garotas elas fazem parte de um programa de ressocialização, né? O governo pega elas ali por bom comportamento na cadeia e colocam elas num treinamento para combate a incêndio, para que dessa forma elas tenham a oportunidade de terem uma profissão e se ressocializar, voltar a fazer parte da sociedade. Até aí tudo bem, né? O Scott Snyder está entregando uma história bem pé no chão. Existe ali um breve perfil de cada uma das personagens. A gente tem essas fichinhas aqui onde a gente consegue ver um pouco da história delas, entender por que elas foram parar na cadeia. O desenho do Hayden Sherman é um desenho bem cheio de rachura, um desenho bem característico, mas que tem uma dinâmica, um layout de páginas completamente encantador, né? Ele consegue fazer páginas simples, como essas personagens sentadas aqui, virarem um painel bem interessante, e ainda quando ele pega para fazer as pranchas de incêndio, aí o negócio fica muito mais espetacular. Então eu diria que, por mais que o nome do Scott Snyder esteja na capa em destaque com essas letras garrafais, o grande barato dessa HQ é a arte do Hayden, né? Porém, a gente tem uma história interessante contada aqui sim. A gente vai ver essas garotas sendo preparadas para esse incêndio. Na verdade, elas já atuam, vai mostrar em alguns momentos como foi o treinamento, como foi a montagem da equipe e tudo mais. E essa dinâmica delas é colocada à prova quando uma delas descobre que elas vão combater um incêndio em uma região que é próxima à casa de um dos mafiosos mais perigosos dos Estados Unidos, e esse cara, nessa casa, guarda uma pequena fortuna. E ela sabe disso porque ela trabalhava para esse cara, né? Essa pequena fortuna se torna objeto de desejo dessas garotas, mas não vai ser tão simples assim. É aqui que o drama de ex-presidiárias ou de presidiárias no sistema semiaberto que estão trabalhando com combate a incêndio vira um quadrinho sobre assalto. E essa guinada na narrativa, ela propõe uma mudança interessante de perspectiva, porque a gente vai ver o drama dar lugar para a ação, mas perde um pouco nisso da gente se importar com as personagens, porque aí a história ela começa a se tornar um pouco previsível, apesar do Scott Snyder, no seu roteiro, criar algumas camadas e tentar fazer alguns pontos de virada. Então a gente vai ter personagem que vai trair o grupo de combatentes de incêndio, a gente vai ter os agentes de condicional que vão, em alguma forma, intervir na situação. A gente tem, dentro dessa mansão que elas desejam, essa mansão que elas desejam assaltar está dentro de uma área que está acontecendo um incêndio muito violento, muito hostil. Então isso por si só já vai representar um grande desafio para elas, e todo o resto, né? A questão da confiança, a questão da dinâmica entre elas, a questão da luta pela sobrevivência depois de conseguirem ou não chegar nesse lugar onde tem tanta grana, e como que elas fazem para sair de lá com isso. Não é um quadrinho único e exclusivamente sobre um assalto. Pode ser em alguns momentos visto como um quadrinho sobre vingança, protagonismo feminino, uma aventura em meio ao incêndio. O que eu posso te dizer? No meu trabalho, no dia a dia, eu sou brigadista. E de vez em quando eu tenho treinamentos de combate a incêndio. É muita adrenalina você combater um incêndio, mesmo que no ambiente controlado, para a gente apenas aprender.
Então, quando a gente tem a oportunidade de ver um quadrinho explorando esse tema e colocando, né, personagens da ficção em situações que a gente vive muitas vezes no nosso dia a dia, no meu caso, no meu dia a dia, eu achei bastante interessante. Claro que tem umas exageradas, tem uma carga maior, porque o Scott Snyder não ia deixar de fazer isso aqui no quadrinho dele, né? Mas eu vejo essa HQ como outra oportunidade para quem ainda não conheceu o catálogo da Taverna do Rei conhecer. Esse é o terceiro quadrinho deles, é um quadrinho que vem para complementar um catálogo que já tem Ramírez Tem que Morrer, Paul Botts e agora Wildfire, e tem uma pré-venda que é da Pocahontas. Então tem sempre um quadrinho mais pop, como esse e o Ramírez, e um quadrinho mais cult, como o Paul Botts e o Pocahontas. Então está se montando, estão se desenhando um catálogo bem interessante. E agora é aquele momento onde eu te convido a comentar. Você já conhece os quadrinhos da editora Taverna do Rei? Já sabia sobre o lançamento dessa HQ do Scott Snyder? Comenta aí, porque a gente está aqui para isso. Falar de gibi é sempre muito bom. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Forte abraço, até a próxima. Valeu!